Deus falou comigo sobre 3 tipos de filhos sobre a história de Deus. Existe o filho Nínive, existe o filho marinheiro e existe o filho Jonas. Ele disse que o filho Nínive está a 3 dias de caminhada da casa do pai. O filho marinheiro está quase saindo do continente onde está a casa do pai. E o filho Jonas, ele é orgulhoso demais para sair da casa do pai. E a ideia disso é que, por mais que eles estejam em percursos diferentes, o coração deles tem a mesma condição, que fica claramente que eles são irmãos. Um coração endurecido demais em suas próprias vontades, que eles não conseguem obedecer à voz do pai deles. O filho Nínive, talvez ele só está longe demais para ouvir a voz do pai. O filho marinheiro, ele até consegue reconhecer que as tempestades obedecem mais ao seu pai do que ele obedece. Mas o filho Jonas, ele está tão obcecado em querer ser melhor que seus irmãos, que ele não percebe que mesmo sendo ele quem está na casa do pai, é o que mais está perdido. E o pai que ama seus filhos, ele não suporta parado e calado ver os seus filhos desmoronarem suas escolhas. Ele sabe que para fazer o seu filho Nínive ouvir, ele tem que mandar alguém lá falar com ele. Ele sabe que para fazer a atenção do seu filho marinheiro se voltar para ele também precisa mandar alguém falar com ele. E fazer ele se arrepender de querer ir para Tarsis, talvez. Mas, para o filho Jonas, que está tão perto de conseguir a voz do pai, o pai precisa fazer ele sair de casa. Aleluia. O livro de Jonas, como eu disse, possui apenas 4 capítulos. No final desses capítulos, a gente vê que o filho Nínive se arrependeu muito fácil, rápido. O filho marinheiro, depois de tudo que ele precisou passar, ele ofereceu sacrifícios a Deus. E fez jejum e orou a Deus do céu, sendo ele antes aquele que oferecia sacrifícios e orações a deuses desconhecidos. Mas o filho Jonas, mesmo no último capítulo, ele reclamou. E ele continuou reclamando. Que não sejamos como o filho Nínive, que acha que é melhor viver a 3 dias de caminhada da casa do pai, em suas próprias escolhas que vão conduzir ao fogo eterno. Não sejamos como o filho marinheiro, que quer tanto procurar coisas novas e acaba sendo levado por ondas, para um lado e para o outro, e por doutrinas diferentes. E não sejamos como o filho Jonas, que esquece de tirar primeiro a trave do seu olho, até depois que dá tirar a trave do seu olho. E quando eu estava vendo sobre isso, Jesus falou comigo, porém existe um 4º filho. Ele não está nesse livro, mas ele fala sobre esse livro. É Jesus. Jesus usa a história de Jonas para falar sobre si mesmo, sobre o sacrifício que ele faria. E Deus falou comigo, por mais que eu tenha muitos tipos de filho, eu ainda tenho um filho que eu gostaria que você seguisse, que é o filho Jesus, que saiu de casa por conta própria, para buscar os seus irmãos que estavam vivendo da forma Nínive, da forma marinheiro e principalmente muitos da forma Jonas. Então, se for para seguir algum exemplo de filho, se for para a gente ter alguma estrutura de filho, que seja a estrutura de Jesus.